Muito bom dia, estamos ao vivo e a cores aqui no Boletim da Manhã. Hoje é quarta-feira, dia 6 de setembro de 2023 e a gente vai comentar aqui as notícias que você não vê na mídia convencional. Você não vê as notícias que a gente vai passar aqui no consórcio Faz o L. Então aqui a verdade vai continuar prevalecendo. Meu nome é Leonardo Leão e eu estou com os meus amigos de bancada para a gente comentar as notícias de hoje. Quero convidar o meu amigo jornalista Carlos Emir Laranjeiras. Bom dia, Emir. Bom dia, meu amigo Léo. Bom dia a todos. E nessa véspera de feriado ao som de rock and roll, hoje é notícia e rock and roll, política e rock and roll. Vamos aí continuar nessa nossa luta constante para desmascarar o consórcio Faz o L de comunicação. Bom dia a todos. É isso, meu amigo. Bom dia, bom dia. Quero convidar também o presidente da Sou Mais Brasil e o advogado Daniel Rodrigues. Fala, Daniel, bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Emir. Bom dia aí, Pedrão, que está chegando aí também. Vamos embora, que hoje é um dia de notícias quentes. O rock aí já dá o tom de hoje. É isso, meu irmão. Começar o dia, começar a quarta-feira do jeito certo, com muita notícia, informação e a verdade acima de tudo. Quero convidar também meu amigo ativista político, diretamente de Foz do Iguaçu, do Paraná, Pedrão. Bom dia, Pedrão. Bom dia, Leonardo, bom dia, Eli, bom dia, doutor Daniel, e bom dia a todos que nos acompanham aqui todos os dias no Boletim da Manhã. Olha, vamos direto para os assuntos, porque hoje o tema é quente. É isso, pessoal. Para você que ainda não é inscrito aqui no canal da Sou Mais Brasil, você pode se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho também para a notificação chegar assim que a gente entrar ao vivo aqui. Para você que é a primeira vez que está chegando por aqui, de segunda a sexta, o Boletim da Manhã a partir das 9 horas, com as notícias que você não vai ver na mídia convencional, você não vai ver na Rede Globo, você não vai ver no Jornal Nacional, você não vai ver no Jornal Hoje. Enfim, estaremos aqui levando a verdade para vocês aí que são os nossos inscritos. Aqui embaixo também está passando o nosso WhatsApp, tá bom? É o 21 969 50 7012. Através desse WhatsApp você pode mandar a sua pergunta, você pode mandar a sua sugestão, que estaremos aqui, até de repente um vídeo, né? Que possa fazer alguma consideração, alguma pergunta, que a gente possa botar aqui no ar para vocês participarem junto conosco. E também o nosso canal no YouTube, já falei, nosso Instagram também, Instagram da Sou Mais Brasil. É isso, pessoal. Então, com muito rock and roll, eu já quero falar o seguinte. Hoje é dia 6 de setembro. Em 2018, essa data 6 de setembro, aconteceu uma coisa que abalou o Brasil, chocou o Brasil, um atentado contra o então candidato Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Até hoje a gente não tem notícias de quem mandou matar Bolsonaro. Muito se fala de quem mandou matar Marielle, quem mandou matar o motorista, enfim. A gente quer saber quem mandou matar todo mundo. A gente não pode ser seletivo de quem mandou matar uma pessoa e a outra, a mídia, toda a imprensa, fazer pouco caso disso, né? Então, quem mandou matar Bolsonaro? É a pergunta que ainda não foi respondida. Dia 6 de setembro de 2018, tentaram assassinar um presidente da República, um candidato que depois se tornou presidente da República. O Adélio Bispo, cadê o Adélio Bispo? Está solto? Está preso? A gente vai falar sobre isso aqui e falar também sobre essa investigação, que parece que não tem uma investigação. Vamos falar também do aparelhamento, certo aparelhamento da Polícia Federal com o presidente elegido em exercício Lula e os seus ministros, inclusive o ministro da Justiça. Mas para começar, Emi, eu quero perguntar sobre essa votação secreta. Você acompanhou aí essa fala do Lula, de falar, não, que peraí, eu acho que os ministros do STF têm que ter o seu voto secreto. O povo não precisa saber não, para não ter nenhuma retaliação. Que negócio é esse, Emir? É menos transparência para o governo do Faz o L? Bom, isso aí é fato, né? O que eles mais querem é fazer tudo na surdina. Essa fala dele foi muito infeliz.
mostra literalmente a forma ditatorial que ele quer conduzir esse governo. Quando você fala em Supremo Tribunal Federal, o Daniel está aqui, pode corroborar o que eu estou falando, ou falar que eu estou falando besteira, a publicidade do ato jurídico ela é fundamental para que possa haver as contradições necessárias no mundo jurídico. Então, quer dizer, você não falar do voto de um desembargador, de um ministro do Supremo Tribunal Federal, é você estar indo contra as regras jurídicas, contra o princípio da transparência, da publicidade, que tem que ser dada. Por quê? Não é uma questão de time. Aí, quando você fala que tá a polarização, quem mais polariza são eles da esquerda. Porque o que a fala do Lula ali foi uma coisa assim, absurda dentro de uma sociedade, numa democracia, num Estado democrático de direito. Ele fala, o ministro votou contra, outro a favor, aí quem não gostou... Não existe gostar ou não gostar da decisão do juiz. Existe sim, você ir aos fatos, ir aos autos, e ali você vê como é que se diz? A justificativa do voto daquele desembargador e tire as suas próprias conclusões dentro da lei. O problema agora é que viraram ministros popstar. Depois que fizeram a TV Senado, a TV Justiça, esses caras estão se achando popstar. Então, eles ficam no direito de você poder opinar em rede social, dar tuitada. Aí vem o Flávio Dino falando que nos Estados Unidos é assim. Mentira! Nos Estados Unidos, o juiz do Supremo, ele não dá tuitada, não faz nada. Ele só fala nos autos. E assim que fala nos autos, é dada a publicidade devida. Isso é democracia. Você dá publicidade aos atos jurídicos. Agora, essa fala é completamente política, é uma fala completamente para jogar para a galera, é uma fala exatamente porque ele está querendo colocar na Suprema Corte, na próxima indicação que vai ter, o tal do Bessias, entendeu? Porque, na minha cabeça, esse cara é um imbecias, porque se você olhar o lato sensu dele, o currículo, o cara não tem uma publicação, irmão. O trabalho que o cara fez foi advogado do governo PT e agora perseguidor de patriota e perseguidor de quem fala contra a parada. Então, na minha opinião... E levar documento também. Levar documento. Exatamente. É o boy de luxo lá que quer colocar um cara lá no Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer, é toda uma criação de narrativa exatamente para poder, por debaixo dos panos, ir emplacando essa questão ditatorial. E lembrando o fato que até os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal falaram que isso é impossível de acontecer. Mas num Brasil onde o crime suposto acontece, tudo no Brasil acontece. Essa caixa de Pandora chamada Brasil, democracia relativa, pode sair qualquer coisa de dentro, irmão. É isso. Doutor Daniel, você como advogado, como um homem que tem a lei, né, como base aí, né, você atua, né, está precisamente no seu dia a dia, você estuda sobre isso, é um cara técnico aqui da nossa bancada sobre isso. Tem como os juízes do STF terem essa votação secreta, como o Lula sugere? Em tempos de democracia relativa, em tempos em que o Estado democrático de direito não é respeitado, tudo é possível, mas assim, eu enxergo que hoje é algo inviável, apesar de assim, o Lula ter deixado claro que faz parte dos planos dele. E foi interessante o Emi citar a questão do Flávio Dino, porque o Flávio Dino já vem há um tempo merecendo o troféu puxa-saco, né? Ele está ali o tempo todo tentando mostrar serviço, tudo que o Lula fala ele vem, corrobora e tal, para tentar, a gente sabe que o que ele quer é uma vaga no STF. E está trabalhando muito para isso, puxando o saco. Mas, assim, você vê que é algo que realmente é algo pensado. Eu ouvi alguns comentaristas chegando a falar, não, ele falou ali por conta da situação do Zanin, aí ele está meio chateado, aí ele soltou isso, assim, do nada, e não pensou muito bem, foi só uma fala infeliz. Mas, pelo que o próprio Flávio Dino falou, não foi. Porque, veja, o Flávio Dino citou o seguinte, que nós temos uma referência na Suprema Corte dos Estados Unidos, e aí eu desde já afirmo que é uma fake news do Flávio Dino, a questão de que assim funciona nos Estados Unidos não é verdade,
lá a transparência, sim. Nos votos, a única coisa que acontece é que quando há unanimidade, é divulgado como voto da corte. A corte votou favorável a tal matéria ou desfavorável. A corte, aí já se pressupõe, já se sabe, foram todos os ministros unânimes naquela decisão. Mas fora isso, a divergência é divulgada, tudo isso é divulgado. Então é fake news do Flávio Dino. Flávio Dino, mentiroso, mais uma vez contando mentiras e fake news. Eu estou esperando a Lupa, a Agência Lupa e toda essa galera aí ir lá e mostrar fake news do Flávio Dino, mas a gente sabe como acontece e não funciona assim, né? Então ele diz o seguinte, que ele e Lula já conversaram sobre o assunto. Ou seja, Lula não falou isso por acaso. É algo que realmente faz parte dos planos do Lula tirar cada vez mais a transparência das questões no Brasil. Enquanto a gente espera que o Congresso cada vez mais caminhe para acabar com todo tipo de voto secreto, o Lula começa a falar em voto secreto na STF, caminhando na contramão de tudo aquilo que a sociedade brasileira espera. E aí fica o Flávio Dino tentando defender, citando que não, que os países estão discutindo, que vários países são assim e tal. Nessa hora, os Estados Unidos vira referência para o comunista. Exatamente. Assim, vale tudo na cambalhota da narrativa. Os Estados Unidos malvadão, que na verdade bloqueia Cuba, que persegue, que tenta o imperialismo yankee. Nessa hora, tudo isso é esquecido porque é a referência à corte dos Estados Unidos que vota secreto. É mentiroso demais. É muito mentiroso. Não dá para confiar num ministro desse. E aí foi perguntado ainda para ele, para o Flávio Dino, se isso não acabaria com a transparência. A cara de pau é tão grande que ele falou que não, porque a decisão, nesse caso, ela é comunicada de modo transparente. Como assim? Se a gente não sabe quem votou, por que votou, só é comunicado, ó, foi, agora já foi, está decidido, hein? Mudou tudo no Brasil, hein? Quem votou? Não sei, mas está decidido. Isso é muita transparência, segundo o Flávio Dino. Então, assim, não dá para a gente sequer pensar numa hipótese dessa. Os próprios ministros do STF foram contra, todos do Congresso contra isso, até a própria extrema imprensa falou de forma contrária a isso, porque a gente sabe que eles têm interesse de cobrar daqueles que não votam conforme os seus interesses extrema imprensa. Então, assim, é algo que eu enxergo que não tem o menor cabimento e não tem como caminhar hoje. Mas a gente já sabe que está nos planos do ditador que se encontra no poder no Brasil. É isso. Pedrão, é impressionante essa cara de pau, como o doutor Daniel bem disse, né, cara? O cara não tem pudor nenhum. Para os próprios ministros do STF irem contrário a ele, é porque é uma coisa realmente absurda. Esse cara, ele é aquele cara que não... vou tentar aqui, vai que cola. Se colar, colou. É tipo isso, não é isso, Pedro? A gente está falando de uma pessoa que gosta de se vangloriar das suas próprias mentiras, das suas próprias falas mentirosas. Eu estou aqui lembrando de quando ele comenta que foi no discurso, se não me engano, das Nações Unidas e disse que havia 20 milhões de crianças abandonadas nas ruas do Brasil. E ele fala isso rindo, como se fosse uma coisa boa, vinda de um chefe de Estado. O que eu percebo é que quando o Lula e o Flávio Dino eles se empolgam, eles falam muita merda. Desculpa a expressão aqui na nossa audiência, mas corroborando com o que falou o Emílio e o doutor Daniel, eles falam muita besteira. O Flávio Dino conseguiu citar que havia um contrato sobre as câmeras do Ministério da Justiça, onde as imagens seriam deletadas de 15 em 15 dias. Olha, eu preciso ver esse contrato. Preciso ver esse contrato de fato. Seja impossível você colocar um equipamento no Palácio da Justiça que armazene imagens por 15 dias, porque qualquer casa hoje, por mais simples que seja um sistema de TV, um circuito fechado de TV, consegue armazenar as câmeras, as imagens por mais de um mês. E sem contar que ele próprio apresentou outras imagens de câmeras, mostrando que, se fosse para pagar, era para pagar todas. E não apenas algumas, ou as que mais interessavam aos investigadores da CPI.
da CPMI. Então, assim, é um governo, é uma dupla, eu vou citar aqui, uma dupla, por mais que o governo inteiro toda hora lance uma pérola ou outra desse tipo, mas que quando se empolga fala muito besteira. E o que fez o Lula é colocar para fora um sentimento ditatorial que ele já carrega há muito tempo, sabe? A ideia de que eu sei, ontem nós citamos isso, eu sei o que é melhor para o Brasil. E o melhor para o Brasil, na visão dele, é não ter informação sobre como são tomadas as decisões mais importantes que afetam toda a sociedade. O STF, as decisões do STF, elas afetam a todo o povo brasileiro. O cara quer que essas decisões sejam decisões secretas. Então, assim, é um absurdo. A própria assessora de imprensa do Lula, Miriam Leitão, teve dificuldade para defender ele nessa questão. Ela malabarismo. É o que o doutor Daniel falou. Esse malabarismo está ficando complicado. São cambalhotas. Ela está dando cambalhota para tentar justificar. E na cambalhota, se você reparar no texto dela, ela diz que o STF é um órgão do governo. Ela esquece que o STF é um órgão de Estado. E ela consegue dizer, ela declara que o STF é um órgão hoje do governo, que é o que a gente pensa que é. A gente pensa hoje que o STF faz parte do governo, obedece às pautas do governo. Daqui a pouco, a gente já está ouvindo dizer que Polícia Federal assessora, né, atende ao mandatário do governo. Então, assim, ela citou que o STF é um órgão do governo, quando o STF é um órgão de Estado. E como órgão de Estado, deve transparecer ao cidadão brasileiro. Isso não pode mudar. Mas, vindo de um cara que tem uma paixão enorme, dado aquela foto dele com o Maduro, de mão dada, né, no evento de rock, com aqueles trajes que muita gente viu a foto viralizar na internet, um cara apaixonado por ditador como ele é, só pode ter esse tipo de pensamento. Pedrão, e uma provocação aqui que eu faço aos nossos amigos de bancada e à nossa audiência. Vocês lembram que o Lula fala muito sobre um controle social da mídia, né? E tem algumas pessoas que ainda veem isso com bons olhos. Não, porque realmente precisa, porque tem muita fake news. Agora, uma reflexão que eu faço para vocês, uma provocação. Você acha mesmo que um presidente da República que quer silenciar, que quer deixar de ter transparência nos votos do ministro do STF, não quer controlar as redes sociais, não quer controlar a mídia para apenas veicular aquilo que é de interesse dele? Vocês veem isso com bons olhos? Se ele na Suprema Corte, ele quer calar o voto da Suprema Corte, imagina o que vai ter na rede social. Vai ser só o que é de interesse dele, como qualquer ditador, não é isso, Abi? Bons olhos não dá para ver de jeito nenhum, né? O que eles querem é uma via só de comunicação. Então, quer dizer, você tem aí o podcast do Falando com Lula, lá, o podcast do Um Show, que é um fiasco total. Teve a live aí da Esbanja com a Xuxa, a ministra da Saúde, tiveram 5 mil pessoas assistindo. Acho que o nosso programa tem mais audiência do que a live dela. Estão criando a TV PT. A TV PT está sendo criada, que vai estar em rede aberta, e quem vai financiar isso? Vai ser um canal de mentiras. É um canal de mentiras que vai ser criado. Então, a única coisa que eles querem fazer é controlar e cercear quem pensa ao contrário. Então, nessa ideia de controle da mídia, essa fala dele de cercear os ministros, de cercear, de não saber o voto, essa questão toda de não ter transparência, é sigilo disso, sigilo daquilo, não sei quantos anos, é por quê? Porque ele não quer que nós, programa como o nosso, a galera agora que já está começando a ver que tem como buscar informação na internet, estão aprendendo a diferenciar entre o que é verdade e o que é fake news. Estão entendendo o que é notícia, o que é opinião e o que é narrativa. Isso, para eles, não é legal. Porque, como eles são uma fábrica de narrativas, uma fábrica de mentiras, eles, com todo o contraponto que vá ao encontro do que eles falam, de negativa, ou mostrando a verdade sobre o que ele está falando, eles não querem saber. Então, quer dizer, esse controle da mídia é exatamente para isso. Então, olha só, todas as ditaduras no mundo têm esse controle da mídia. Todas. Me diz uma ditadura
que não tenha o controle da mídia, tanto na mídia televisiva, escrita, e agora está sendo cerceada a questão da rede social. E a rede social, na minha opinião, é um grande boteco onde os amigos se encontram e batem papo sobre política, sobre futebol, sobre estilo de vida, sobre tudo. Então eles estão querendo fechar a porta do boteco da galera, a verdade é essa. Mas a verdade é que a esquerda, ela não é favorável a esse controle de mídia social. Eles são favoráveis a controlar o que a direita fala. Eles querem evitar que o outro lado fale. Eles não têm a preocupação, eles não pensam que isso uma hora pode virar contra eles. Porque, tal como agora, que a própria Miriam Leitão é contra essa decisão esdrúxula e, desculpa falar, idiota, ou, vou dizer, ignorante do presidente Lula. Porque esse pensamento vai contra um princípio fundamental da Constituição. O doutor Daniel pode muito bem corroborar ou não comigo no que eu vou dizer, mas o judiciário, ele é regido pelo princípio da publicidade, não é isso, doutor Daniel? Isso aí, todo ato tem que ser público e tem que ser motivado, explicado por que está tomando aquela decisão, baseado em quê? O objetivo é que seja cristalino, não é isso? Os atos do judiciário sejam cristalinos da população. Mas um camarada, desculpa, mas um camarada como Lula dificilmente tem conhecimento dessas informações. E nós sofremos hoje porque, como mandatário, um cara que mostra prazer por não ter cursado a mais do que a quarta série, se não me engano, por não ter ido além do primário. É um cara que não conhece, eu tenho certeza que ele não conhece a Constituição brasileira. Por isso, todo momento tenta fazer com que a Constituição fique de lado, no estado de exceção de fato. Mas a gente está aqui ajudando a esclarecer isso aí. Isso aí. Eu quero saudar aqui. É absurdo essa questão da Suprema Corte. A gente vê justamente o que já funciona na Venezuela, né? O que ele quer implementar no Brasil. A imprensa, que comprou, fechou. Quem não concordou a ser comprado, ele fechou lá, o Maduro. A Suprema Corte lá, a mesma coisa. E as redes sociais cerceadas, porque como são várias mídias sociais, você não tem como comprar todas, é difícil você ter o controle sobre todas. Então, o que você faz? Impede, fecha, faz igual na China. É limitado. Você tem acesso à rede social, mas é específica aquela rede social que o governo quer que você use e com o governo monitorando você o tempo todo e dizendo o que você pode dizer e pensar ou não. Então, esse modelo que o Lula enxerga já está mais do que claro. E dá margem para que ministros do STF ajam cada vez mais como pessoas que agem sem consequência alguma. Porque aí você já tem uma Suprema Corte que pode julgar processo dos seus próprios parentes. Aí você tem o chefe do Executivo dizendo, não, a gente deveria avançar mais e botar o voto secreto para eles ficarem mais à vontade para votar sem consequência nenhuma dos seus atos. Então, assim, a única coisa que nos resta ainda é um Congresso, que ainda assim enfrenta uma série de dificuldades e que o Lula, dentro do seu modus operandi, está tentando hoje comprar com toma lá da cá. Sumiu essa palavra, né? Sumiu esse termo, né? No governo Bolsonaro, qualquer conversa com o Congresso era toma lá da cá. Com o governo Lula é a governabilidade. Vai tirar a ministra do esporte, que é atleta, para botar cara que é deputado, mas é tudo pela governabilidade. Toma lá da cá não existe mais. É igual a história do orçamento secreto. É isso aí. E eu quero aproveitar e saudar aqui a nossa audiência que está nos acompanhando. Tem alguns comentários chegando aqui. Tem o Magno Fernandes. Bom dia, não iremos desistir do Brasil. Nós também não, Magno, por isso que estamos aqui. O nosso amigo Luiz Júnior, fora PT, diretamente de Maricá, Rio de Janeiro. Em uma democracia, quanto mais transparência, melhor. Lula sempre indo ao inverso. Parabéns para quem fez o L. Aí o Luiz deixando o seu recado irônico aí para quem fez o L, né? E como bem o doutor Daniel disse, lá atrás, qualquer atitudezinha do Bolsonaro, não, que ele flerta com ditadura, ele é um ditador. E agora, cadê
a mídia? Cadê a mídia convencional? Cadê os jornais impressos? Cadê aí a mídia ninja? Cadê como é que é o nome daquela outra mesmo? De esquerda? Tem vários. Tem vários que recebiam dinheiro do governo do Lula. Tem vários. Tem É isso aí, Diário do Centro do Mundo, pode escolher. Cadê esse pessoal aí para falar da amizade do Lula com os ditadores, para falar aí do encontro que ele vai ter lá em Cuba com, como é que é, 77? É uma organização bem bacana, né? Só de países democráticos, todo mundo muito tranquilo lá. É isso. Vamos partir para o próximo tema aqui? Puf, passa aí o próximo tema e a gente vai continuar falando desses absurdos do desgoverno do Lula. E é o Dino, ministro Flávio Dino, o famoso seu barriga ou nhonho, diz que a Polícia Federal está a serviço da causa de Lula. Como assim? A Polícia Federal aparelhada? O presidente Bolsonaro tentou indicar lá atrás, né, o Ramagem, e era um cara técnico da parte da segurança pública. Então agora parece que a Polícia Federal está a serviço da causa de Lula. Isso não sou eu que estou dizendo, não. É o ministro Flávio Dino. Para vocês verem o nível de hipocrisia do sistema sujo que foi contra o presidente Bolsonaro durante os 4 anos de governo. Isso que está acontecendo agora, você vê nitidamente uma interferência, nem interferência, eu acho que eles franquearam a Polícia Federal. Foi franqueada agora, pelas palavras do Flávio Dino, compraram a franquia. Ah, você é comunista? Tá aqui, compra a franquiazinha. Você vai comprando a Polícia Federal em blocos. Infelizmente, a Polícia Federal, que tanto nos deu orgulho durante o governo Bolsonaro e anteriormente também, na apreensão de drogas, na apreensão de armas. Agora, o que você vê hoje a Polícia Federal falando? Não estou falando de toda a instituição Polícia Federal. Existem vários policiais federais ali que honram o seu distintivo e honram a população brasileira na defesa do que ele se propõe a fazer. Mas hoje nós temos, nitidamente, a Polícia do Supremo Tribunal Federal, a Gestapo da Corte. Agora nós temos a Polícia Federal do Lula. Primeiro, o cara que é o diretor-geral da Polícia Federal, nós já sabemos como é que ele foi indicado. Ninguém falou nada. Qualquer coisa que o Bolsonaro fazia em cima da Polícia Federal, ninguém falou nada. E uma coisa que o Dino falou, nesse infeliz discurso, que na verdade, para mim, foi uma confissão de crime, porque esse tipo de interferência é crime de prevaricação, é crime contra o Estado Democrático de Direito. O ministro da Justiça deveria saber disso. Mas como ele está igual a boi, cagando e andando para essas coisas, então ele fala e fica por isso mesmo. Ele falou o seguinte, ele afirmou que tentações satânicas e espetacularização da operação da Polícia Federal foram abolidas. Como assim? Apreender droga é operação satânica? Como assim? O Flávio Dino, que não está explicado ainda, a gente que é aqui do Rio de Janeiro, nós somos aqui do Rio, nós sabemos como é que funciona o Complexo da Maré. O Flávio Dino entrou lá sem nada, sem segurança nenhuma. Ele entrou lá, ficou perto de uma barricada. Para quem não sabe, que está assistindo fora do Brasil, barricada são trilhos de trem, blocos de concreto, que os traficantes colocam na entrada da comunidade para dificultar a entrada da polícia. Para você ter uma ideia, se a polícia, quando passa embaixo da maré, já é recebida bala, como é que o ministro da Justiça entra para conversar com uma ONG que defende a pauta de tirar os presos da cadeia? Então, ele foi lá para defender uma pauta de tirar a desencarterização dos presídios, e o cara foi lá, como a ministra também, lá, a irmã da Marielle, andando de moto sem capacete, e falou, não, é porque aqui não pode andar porque o tráfico não deixa andar de capacete. Quer dizer, andar de capacete, sem capacete é crime. Bolsonaro recebeu multa milionária porque estava sem máscara. Aí agora a mulher entra. Isso aí é um nítido recado para o tráfico. Quem manda é vocês. Vocês têm o controle dentro da área de vocês. O Estado não interfere mais. A Polícia Federal agora, como o próprio ministro Dino falou, está a serviço
do presidente Lula e da sua causa. Qual é a causa do Lula? Implantar a ditadura. Qual é a causa do Lula? Inchar o Estado. Qual é a causa do Lula? Perseguir opositores. Então, infelizmente, eu deixo até aqui, faço um apelo aos policiais federais, aos delegados de polícias federais que honram a porra da calça que vestem. A verdade é essa. Vocês não podem ficar calados em cima desses desmandos, porque a Polícia Federal é uma instituição de Estado, não uma instituição de governo. É uma polícia investigativa de crimes federais, narcotráfico, tráfico de armas, pedofilia. São crimes, sim, que vão contra o Estado Democrático de Direito. Exatamente, que vão contra o Estado Democrático de Direito. Então, vocês, policiais federais, delegados, agentes federais, pelo amor de Deus, honrem a porra das calças que você veste, se manifestem, façam alguma coisa, porque a imagem que está sendo passada pela cúpula do governo PT é que vocês são vaquinhas de presépio, irmão. Cadê a escola da Polícia Federal que vocês fizeram? Cadê os anos de treinamento que vocês fizeram? Para quê? Para ser agora manipulado por um ministro da Justiça que diz que todos vocês, que ele foi geral. A Polícia Federal de hoje, ele colocou a corporação inteira no mesmo pacote de merda. A verdade seja dita. Então, não tem como a gente ficar tranquilo, ficar em paz, vendo um discurso desse. E pior, ao ver o discurso, é ver o silêncio ensurdecedor da mídia tradicional, né? Do consórcio faz o L de comunicação. Dá uma palavrinha, mas depois já bota outra coisa por cima e deixa de lado. Cara, eu tô literalmente estarrecido com essa postura, com esse discurso e com o silêncio da Polícia Federal relacionado a isso. É isso. Doutor Daniel, como bem o Emir disse, no Complexo da Maré tem as leis e a Aniele Franco, o Flávio Dino seguem as leis do Complexo da Maré, mas não seguem as leis da nossa Constituição. E vale a pena lembrar que o ministro Flávio Dino ele só não andou de moto que talvez a moto não aguentaria. Teria que ser quadriciclo ou coisa do gênero, né? Caminhão. Doutor Daniel, agora eu pergunto para você, agora mais sério. Doutor Daniel, a Polícia Federal está aparelhada com o governo do Lula? É isso que o ministro Flávio Dino falou. E vale a pena lembrar daquele sonho deles de criarem a guarda presidencial. Como é que é o nome que ele se referiu? A guarda deles, que eles querem implementar? Guarda Nacional. A Guarda Nacional. Então, isso pode ser tratado como um método para poder descredibilizar a Polícia Federal. Eu já volto rapidinho. Essa narrativa da Guarda Nacional voltar à tona? A gente tem que lembrar daquela, que já foi até notícia aqui no Boletim da Manhã, a guerra entre Forças Armadas e Polícia Federal, lembra disso? Alimentada por esse desgoverno. E tem alimentado ali uma animosidade entre as Forças Armadas e a Polícia Federal, dizendo que não quer GSI com Forças Armadas, que o GSI do Lula, segurança do Lula é só Polícia Federal, porque não confia nas Forças Armadas. As Forças Armadas tomaram o 7 de setembro, isso já foi afirmado pelo Lula também e pelos seus ministros. Ou seja, há toda uma acusação e uma batalha contra as Forças Armadas, inclusive para impedir que membros das Forças Armadas sejam candidatos e tudo mais. E com isso ele vai levantando a Polícia Federal para passar a ser um órgão de governo e não de Estado, dizendo que ele tem a Polícia Federal dele. E uma das narrativas que a gente mais ouviu no governo Bolsonaro foi interferência na Polícia Federal. Bolsonaro foi investigado, abriu investigação contra o Bolsonaro por interferência na Polícia Federal. Vazou reunião ministerial, lembram disso? Lembro. Tirou o sigilo de reunião ministerial porque o Bolsonaro estaria interferindo na Polícia Federal. E aí o que a gente vê hoje é um ministro da Justiça falando abertamente que a Polícia Federal está à disposição do Lula para cumprir tudo o que ele quiser, porque o que importa é a causa do Lula.
Não dá. E a gente não tem uma manifestação da PGR, a gente não tem uma manifestação da extrema imprensa, a gente não tem uma manifestação do Supremo, que na época abriu inquérito, falou que Bolsonaro ia ter que ser ouvido na PF, e o que estava acontecendo e tudo mais. Lembrando que toda a problemática da Suprema Corte contra o Bolsonaro, e tem que ser lembrado isso, que é da Suprema Corte, do STF contra o Bolsonaro, os ataques começaram do STF contra o Bolsonaro. A extrema imprensa fala que o Bolsonaro ataca o STF, atacou o STF, atacou o ministro. O ataque começou quando o ministro impediu o Bolsonaro de nomear um diretor para a Polícia Federal. Sem justificativa para isso. A justificativa é que Bolsonaro conhece ele. Que justificativa mais esdrúxula. E hoje você tem um diretor... Havia uma foto do Bolsonaro com o Hamas. Uma foto. E hoje você tem o diretor da PF, que está cada vez mais aparelhada, como disse o próprio ministro da Justiça, está à disposição da causa do Lula, ou seja, ele está falando de aparelhamento da instituição. Você tem um diretor hoje da PF dizendo que está aguardando o momento oportuno para prender o Bolsonaro, que não tem clima, ou seja, está trabalhando para construir uma narrativa para prender o Bolsonaro. Aí não tem interferência, aí você tem a PF à disposição da causa do Lula e nada disso é considerado interferência. Então, assim, a gente tem um ministro do STF que advogou para o Lula, que soltou o Lula. Isso não é aparelhamento. Nada disso é considerado aparelhamento. E foi bom, o Léo tocou no começo aqui do nosso boletim da manhã, na questão da facada que o Bolsonaro recebeu de um militante do PSOL, ex-filiado do PSOL, que esfaqueou o Bolsonaro para tentar matá-lo. Foi aberta a investigação, não se chegou à conclusão do mandante. Aí agora a gente tem uma resolução do CNJ que vai botar o Adélio Bispo na rua. O Adélio Bispo e outros acabando com as instituições psiquiátricas, porque a lei é antimanicomial. No final das contas, o resultado é que vai sair o Adélio Bispo da prisão e vai para a rua. Porque aí o que a gente pode pensar com isso? Havia um combinado, então, que se ele ficasse quieto, ele ia para a rua? Era isso? Com certeza, é tudo combinado. Está tudo combinado. Essa resolução do CNJ me faz pensar realmente que talvez ela tenha esse objetivo, porque é uma resolução esdrúxula. Você liberar todos os criminosos, desculpa, mas é essa a expressão, que estão em tratamento psiquiátrico, muitos deles porque assassinaram suas próprias mães em estado de surto. Muitos dos que estão hoje em atendimento manicomial assassinaram suas próprias mães. Tá? Você libertar esses caras para tratamento ambulatorial é quase que se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, fecha todos os ambulatórios de tratamento de câncer, porque não existe. Tipo assim, vamos acabar com a internação por câncer, porque não existe necessidade de tratamento, vamos tratar em casa, sabe? Eles estão fingindo que o problema psiquiátrico grave não existe e vão deixar essas pessoas caminhando, como se elas fossem como se elas fossem caminhar de casa para o CAPS voluntariamente para buscar sua medicação. Pessoas que cometeram crimes gravíssimos, como que eu citei, de matar a própria mãe. Não, vários estupradores e assassinos de crianças, pessoas que tentaram esfaquearam, melhor dizendo, candidatos à presidência, todos esses vão para a rua. Não, parece que essa é a intenção, porque eu não vejo outro motivo. A Richthofen parece que vai para a rua também, né? Não, todos. O vampiro de Niterói, para quem não conhece, matou, assassinou 14 crianças e assim, não tem cura. Ele continua tentando, é porque ele está preso. Mas declaradamente, se ele for solto, ele já falou que ele vai atrás de criança. Agora, como é que você consegue pensar em soltar uma pessoa dessa? Agora, pessoal, voltando a falar do Adélio Bispo, não se espantem
se for candidato e ganhar alguma Verdade. eleição por aí, seja ela de vereador, seja ela de deputado depois em 2026. Não se espantem se Adélio Bispo vier candidato e possivelmente, o cara que deu uma facada no Bolsonaro, tendo aquela quantidade de militantes lá que declaram que gostariam de assassinar o Bolsonaro. Gente que jogava futebol com a cabeça do Bolsonaro. Isso não era dito como nada. Verdadeiros praticantes do discurso de ódio. Exatamente. Então, o Adélio foi declarado inimputável, né? Ele não, segundo o Estado brasileiro, segundo o Judiciário brasileiro, ele não é capaz de responder pelos seus atos. Mas, nessa democracia relativa que a gente vive hoje, comandada por um cara que usa guaiabeira lá, criada por Fidel Castro, a vestimenta dos ditadores, é possível... Aquela camisa aqui, né? É possível que isso se reverta mais à frente e passem a considerar o Adélio Bispo como um cara capaz de tomar decisões representando o povo brasileiro. Pode ser. Exatamente. Olha que doideira. O cara foi tratado como um louco para poder não ter toda a pena, né, que deveria ter por tentar assassinar uma pessoa, né, um candidato à presidência da República. E depois ele pode ser que tenha o direito político e vai ter que tomar decisões, criar leis, vai ter que agir ali como um político. E aí ele vai ter a sanidade mental para poder fazer isso. Só que doideira isso. Sobre o assunto da pauta, a questão da declaração infeliz e babalvérica. Essa expressão existe ou eu estou criando? Porque é nova, é nossa expressão. Babovérica, gostei. Pode cunhar a expressão. Essa é minha, né? Fernando Henrique. Pareceu Fernando Henrique Cardoso. Essa é minha, exclusiva. Babaovérica, porque aquilo é declaração de baba-ovo. É declaração de quem quer puxar saco. Entende? Um cara que utiliza daquele momento para tentar de todo jeito agradar o teu senhor, agradar aquele de onde ele espera a tal da vaga no Supremo Tribunal Federal. Agora, eu vou me posicionar da seguinte maneira. Eu acredito que a Polícia Federal, como órgão de Estado, onde pessoas que estão ali são concursadas e qualificadas, conquistaram aquele espaço ali por muita dedicação, diferente desses baba-ovo que, para conquistar espaço, tem que se submeter a essas falas indecentes que é na tentativa de agradar ali o seu senhor e conquistar aquilo que estão querendo. Então, a Polícia Federal, ela não é um órgão dedicado a atender os interesses do Lula. Não é e nunca vai ser, na minha ótica. A Polícia Federal continua sendo. O que eles querem é implementar na sociedade o pensamento, jogar a sociedade contra a Polícia Federal. E não vão conseguir, pelo menos da minha parte, não vão conseguir. A Polícia Federal está ali como órgão de Estado, vai continuar investigando o que tem que ser investigado. Infelizmente, pode ter um diretor que caminha no sentido do governo, que obedece às pautas do governo, então essas serão mais relevantes, as pautas de perseguir opositores. Quando ele diz que a Polícia Federal está a serviço da causa do Lula, a única causa que eu tenho como declarada do Lula foi quando ele disse que voltou para se vingar. Ele disse, eu voltei para me vingar. Então, a causa o que a gente está vendo aí é uma parte da Polícia Federal aceitando essa condição de estar prestando serviço ao interesse do presidente da República. Agora, a instituição não. A instituição é maior do que ele. O Brasil é maior do que ele. Nós vamos, sim, conseguir derrotar esse pensamento comunista, esse pensamento ditatorial. O Brasil é 10 vezes maior do que a Venezuela. O Lula pode estar mais maduro, mas nós estamos muito mais conservadores, muito mais cristãos, muito mais convictos da nossa capacidade. E agora, cada dia mais unidos para derrotar esse povo que tenta ditar o que é melhor para o povo brasileiro, entendeu? Eles não vão conseguir. Nós vamos, sim, dar a volta por cima, vamos voltar ao poder e governar para todos, que esse foi o pensamento do presidente Bolsonaro. Ele sempre disse, jogaremos dentro das 4 linhas da Constituição. Esses caras querem sair fora, mas eles não têm, tá? Na minha opinião, vocês podem me contrariar, eles não têm
a Polícia Federal sob domínio deles. Querem dizer que tem, mas não tem. E brevemente vão cair do cavalo, porque eu tenho certeza que a parte da Polícia Federal está de olho neles, está de olho nas ações deles. Inclusive, já teve uma operação contra um dos ministros do Lula. A gente falou também aqui no Boletim da Manhã sobre esse fato. Operação deflagrada pela PF. E por mais que a gente veja interferência do STF para impedir uma ação ou outra, mas a PF está agindo. E assim, eu acho que daqui a pouco a gente já pode abrir até um bolão para ver quem é o próximo ministro. Porque se tratando de governo Lula... A gente já pode abrir o bolão para ver quem é o próximo ministro com operação da PF na casa dele. O nome dele é o pré-requisito, né? Quanto maior a capivara, maior é o ministério que a pessoa vai ter. O Lula tenta todo tempo descredibilizar quem é contrário a ele ou quem pode investigar ele amanhã. Desde quando ele bateu de frente com o judiciário brasileiro, dizendo o seguinte: vocês vão se arrepender do que estão fazendo comigo, e acabou dando certo. Conseguiu ser descondenado num processo onde foi comprovada a culpa dele por corrupção, por defraudar o Estado brasileiro, por roubar dinheiro da população, do povo brasileiro, entre outras coisas. Então ele conseguiu reverter isso, descredibilizando, tirando ali para aquela galera da cabeça de abóbora que ainda ouve o que ele fala, ele conseguiu tirar o crédito do judiciário brasileiro. Conseguiu dizer, eu fui perseguido político, sabe? E quando, de fato, os pedalinhos, quando, de fato, o apartamento tinha toda a relação com ele e nunca com nenhuma outra pessoa. O que eles querem fazer, a meu ver, hoje, é descredibilizar a Polícia Federal, colocar até mesmo nós, conservadores, contra a Polícia Federal, entendeu? Quer que a gente pense que a Polícia Federal está sob o domínio deles, e não está. O Estado brasileiro é maior do que qualquer um deles. Não vamos alimentar as narrativas desses imbecis babaovéricos, porque nós somos maiores do que eles e vamos continuar sendo. Esse é o meu pensamento. Para gente passar para outra pauta, tem mais uma pauta aqui, para a gente passar rapidamente, porque o nosso tempo já está esgotando. Tem mais uma pauta aí, ô Puff? Tem a pauta do conhecimento agora. Inclusive... A gente agora vai falar. Agora a gente vai falar do Ministério da Música, né, do governo Lula. Então, estou até com o violão aqui. Haddad quer reforma administrativa. Haddad falou que reforma administrativa não é prioridade. A prioridade, tocar violão. A prioridade é botar para dentro. Como eu falei no Twitter, ele está viralizando isso aí. A prioridade é imposto acima de tudo e taxas em cima de todos. Então, quer dizer, para que eles querem reforma administrativa? Se o motivo deles é inchar a máquina, dar os carguinhos lá para os deputados, dar carguinho para a companheirada, é botar o pessoal para dentro e tira dinheiro lá das prefeituras do Nordeste. Os prefeitos que fizeram L, tá lá, faz o L, maluco. E agora? Tá aí, tudo quebrando, fechando as portas. Estão querendo desfazer o L, mas não dá, não. É o estelionato eleitoral, irmão. O estelionatário eleitoral é esse presidente da República. O cara lá faz o L, prefeito. A maneira de fazer o L talvez seja fazer, porra. Então, quer dizer, você vê... A carreta furacão está completamente desgovernada, irmão. A carreta furacão está ladeira abaixo. Não tem aquele filme, aperta os cintos, o piloto sumiu? É a economia do Brasil, cara. Até rimou, hein? É a economia do Brasil. A carreta furacão está descendo morro abaixo. E agora? Uma reforma administrativa seria o seguinte: trocar o piloto da carreta furacão, colocar pneu novo na carreta furacão, tirar um pouco da carga, acertar o amortecedor, consertar. Você tem quanto defeito essa carreta tem, né? Consertar o volante, trocar o farol, acertar a seta, entendeu? Limpar o bico injetor. Isso sim seria uma reforma administrativa. Só que essa reforma administrativa que eles estão querendo enche de imposto aí atrás e vamos continuar descendo essa porra. Vamos descer, entendeu? Então, para quem interessa uma reforma administrativa num governo que o fator principal dessa ideologia nefasta que é o comunismo, não canso de falar, é o inchaço da máquina, é a máquina pública. Mas, Eri,
Uma pergunta que eu queria te fazer. Eu me empolgo. Uma pergunta que eu quero te fazer. O Grosso já entrou ou não entrou? O Grosso já está crescendo, irmão. O Grosso entrou dia 1º de setembro. O Grosso agora já está crescendo. Como eu falei no programa anterior, os prefeitos lá do Nordeste, saudação à mandioca, irmão. Porque o Grosso entrou, a mandioca está entrando, como disse a Dilma, vamos saudar a mandioca. A mandioca agora está fazendo volume junto com o Grosso, irmão. É isso. Eu estou evitando pensar nisso. Eu estou evitando esse tipo de pensamento. Não, e fica cada vez mais claro que o ministro da Economia só sabe tocar violão, não sabe tocar economia. Nem sabe tocar violão. Nenhum. Não, o violão dele tem uma nota só, que é a nota que ele toca a economia. A nota Ré. Ele vai de Ré sem dó. Sem dó, exatamente. Sem dó. E a economia brasileira vai só no Ré. Cada vez dá mais Ré. E o mercado, eu vi aqui que o mercado estava esperando uma sinalização mais clara do equilíbrio das contas. Eu não acredito que o mercado estava esperando isso do governo Lula, não acredito. Mas, enfim, o mercado estava esperando uma sinalização mais clara frente às dificuldades de cumprimento da meta do arcabouço fiscal para zerar o déficit de 2024. Porque, para quem não sabe, a gente já está devendo em 2024 já. Estamos em 2023 ainda, mas a nossa dívida já está lá em 2024. É um rombo. Já quase passando para 2025. O rombo que esse desgoverno faz no Brasil já está lá em 2024 e não tem dinheiro para cobrir esse rombo. Aí a briga é a seguinte, é que o Arthur Lira está falando o seguinte, tem que enxugar um pouquinho, vamos tirar um pouquinho pelo menos dessa máquina gigante. E o Haddad está falando, não, então a gente tem que ver que tem uns super salários aí. Em resumo, a proposta do Haddad é o seguinte, vamos taxar tudo e torcer para ganhar na loteria para cobrir esse rombo. Exatamente. Porque a ideia principal da reforma administrativa, pelo menos na parte que eu entendo, seria dar mais eficiência ao Estado brasileiro, fazer com que os funcionários públicos fossem mais produtivos, pudessem ser alocados de um determinado setor para outro, sem precisar haver uma remuneração maior, né? A ideia da reforma administrativa era permitir que funcionários, pessoas que fossem pessoas concursadas, assumissem o cargo provando capacidade, que tivessem um período de experiência para que aquelas pessoas fossem validadas como contratadas do Estado. Então, assim, é uma reforma, eu não sei se vocês pensam da mesma forma que eu, é uma reforma que gera trabalho, é uma reforma que gera empenho, e não costuma ser comum a ministro realizar trabalho. Eles realizam lobby político. Então, não me parece que o tocador de violão quer se envolver com essas ações de trabalho, sabe? Quer estar em reunião, como disse agora o doutor Daniel. Ele se escuda dos assuntos mais complexos. Olha o tamanho da viola do Olha o tamanho da viola do Haddad, ó. Olha o tamanho da viola do Haddad. É desse tamanho, rapaz. É um cavaquinho. É um cavaquinho. Parece que ele se escusa das discussões que geram o trabalho, sabe? A minha observação a respeito é que ele não é que a reforma administrativa não seja interessante, porque talvez gerasse uma economia e eles, como precisam, arcar com o rombo de mais de 150 bilhões que eles já causaram só nos primeiros meses de governo, talvez fosse interessante, mas não é relevante, né? A reforma administrativa não resolve os problemas dele. Então, trabalhar muito. Não, e você sabe que o Haddad ele foi prefeito de São Paulo e um dos apelidos que ele ganhou lá era de Jaiminho, o carteiro. Porque ele sempre queria evitar a fadiga. Trabalhar que é bom na prefeitura, ele não trabalhava, não. E a reforma administrativa é fundamental para colocar o Brasil no eixo. É uma coisa séria. E o que nós estamos vendo hoje, o Daniel tocou aí no Arthur Lira, a reforma administrativa se tornou uma moeda de troca. O toma lá da cá, Daniel, que sumiu. Então, quanto mais demora, maior é o preço da reforma. Então, quer dizer, ao invés da Câmara dos Deputados
está em prol de uma coisa séria? Não. O centrão fisiológico, os deputados que fizeram B na eleição, depois estão fazendo L agora, estão querendo o quê? Carguinho, estão querendo o quê? Espaço, ministério turbinado com dinheiro de imposto da aposta sobre jogos. Estão querendo isso. Então, você vê como levar uma reforma a séria com parte de deputados pensando dessa maneira, com um governo desse jeito, que está completamente desgovernado. Então, senhores, infelizmente, eu digo isso com tristeza, infelizmente, isso só vai se resolver se tiver uma mudança drástica na política brasileira. Se não tiver, nós já somos início de uma Venezuela. Nós já estamos em alguns fatores já nos enquadram no padrão ditatorial. Somos um país que temos uma democracia relativa. Somos um país que estamos sob um processo de implantação da ditadura. É fato. E contra isso existem provas e discursos e tudo que corroboram isso que a gente está falando. Chamam a gente de teóricos da conspiração, os lunáticos terraplanistas, bolsonaristas, extremistas de direita, porque pensam assim. Entendeu? Mas não. Nós avisamos um monte de coisa ano passado, nas eleições, e está acontecendo agora. E na economia, o Paulo Guedes avisou. Era um tempo para chegar no ponto da Argentina, mais um pouco para chegar no da Venezuela. Exatamente. Já estamos chegando no ponto da Argentina quando a gente já está devendo 150 bilhões ano que vem. Já estamos embarcados já. O Paulo Guedes é o motivador dessa reforma administrativa. Você vê que a reforma administrativa ela não parte do Arthur Lira. O Arthur Lira foi simplesmente o relator desse projeto. Caiu no colo dele e ele foi o relator do projeto e segue aí querendo surfar nessa onda da reforma administrativa. A questão da reforma administrativa é que ela é abrangente. Talvez essa abrangência da reforma administrativa, agora falando muito sério, ela seja prejudicial às relações do governo federal com as prefeituras e os estados. Porque essa reforma administrativa ela tende a enxugar as máquinas municipais e essas têm uma engrenagem muito complicada. A cidade, se eu não me engano, a cidade de Niterói também no estado do Rio de Janeiro, onde o gasto com funcionalismo é maior do que a renda captada pela cidade, que é a renda per capita da cidade. Então, assim, hoje a máquina pública custa muito nos municípios do Brasil. Tem muita gente ali, acolchoada, acomodada, para poder garantir eleições e eleições de política. Por isso que tem muito município do Nordeste agora já quebrado. Exatamente, porque parou de vir dinheiro, não tem grana, porque o funcionalismo público consome tudo, entendeu? Até porque consome tudo. Até porque, Pedrão, o Nordeste deixa de ser uma prioridade, porque sabe que é uma terra que é deles mesmo, então deixa de ser uma prioridade. É uma terra já conquistada, digamos assim. Então, nas eleições municipais, eles voltam a máquina, né? A arma da máquina do dinheiro, parece aquela arma que atira sem dinheiro, para lugares que eles não têm o poder ali dominado absoluto, como tem no Nordeste. Exatamente. A verdade é essa. Então, pessoal, olha, a verdade é que o ministro da Economia, o Haddad, o violão dele está muito desafinado, né? Aí, ó o tamanho do violão aí do Fernando Haddad. Como o Daniel bem disse, o carteiro Jaiminho, como era conhecido em São Paulo, por não querer trabalhar, eu acho que uma reforma administrativa daria muito trabalho para ele fazer, muita energia, e não é do interesse desse governo, desse desgoverno que já está aí. 6 meses para chegar na Argentina e acho que é 1 ano e meio para chegar na Venezuela, né? Mas já estamos chegando, como o Emir falou, já não vivemos numa democracia absoluta, é a democracia relativa, e quando há um sinal de ditadura é porque estamos vivendo uma ditadura, e um exemplo disso é a censura, um exemplo disso é a primeira notícia que a gente passou aqui, o presidente Lula, o elegido, o ex-presidiário, falando que é para silenciar o STF. Enfim, é por aí. Pessoal, você que ainda não é inscrito aqui no canal da Sou Mais Brasil,
a gente pede que você se inscreva, tá bom? Ative o sininho para receber as notificações sempre que a gente entrar aqui ao vivo. E de segunda a sexta estaremos aqui às 9 horas da manhã trazendo as notícias para vocês que o Jornal Nacional não vai levar. Considerações finais, Emir? Fala comigo. Sim. Olha só, eu estou aqui agora anunciando uma parceria entre a minha empresa de cursos. Quem não sabe, eu tenho uma empresa de cursos livres, são mais de 300 cursos, é a Logos Cursos, logoscursos.com.br. A parceria com a Associação Sou Mais Brasil, para vocês, conservadores, e vocês que querem adquirir o conhecimento. Porque eu acho que a única forma que nós temos para melhorar de vida é estudar. Não existe um caminho paralelo a não ser a sua qualificação. São cursos que têm 10 horas de duração, certificado reconhecido pelo MEC. E a promoção é a seguinte: se você botar lá Sou Mais Brasil 40, você terá 40% de desconto em qualquer curso da plataforma. Tem curso de moda, tem curso de fotografia, tem curso de gastronomia, tem curso de administração, tem curso para você empreender, panificação, doce, salgadinho. Violão, fotografia. São mais de 300 cursos que você vai poder fazer a qualquer hora, a qualquer momento, e você ter um certificado pela Logos e autorizado pelo MEC, reconhecido pelo MEC, esse curso. Então, é uma forma que nós temos de poder estar ajudando a você que quer começar um negócio, a você que quer se especializar dentro do negócio que você já faz, a estar conquistando mais espaço. E a única forma da gente conseguir virar esse jogo é com conhecimento. Então, você que está assistindo a gente aqui, Sou Mais Brasil 40, o site está aqui embaixo, logoscursos.com.br. Você entra lá, bota lá na hora que você escolhe o curso, na hora que você for comprar, você coloca o cupom Sou Mais Brasil 40 e você terá 40% de desconto. E tem uma outra coisa também sobre o curso. Se você for um novo associado da Associação Sou Mais Brasil, aí, depois que você se associar, você terá outras condições que você poderá se aprimorar, tanto ajudando a associação, a gente conseguir levar o conservadorismo a mais lugares, quanto também em cursos, livros, e-books e várias coisas que nós vamos proporcionar para o seu crescimento profissional e pessoal. Então, eu tomei esse tempo aqui no final aqui para falar, porque é importante a gente estar levando conhecimento. Como o Léo tem o curso dele lá de cabeleireiro, que é um sucesso total em São Gonçalo. Então, a nossa principal meta é formar a pessoa, ajudar a formar. Um dos princípios básicos, eu acho que missão do Instituto é essa, é formar novos conservadores. Além da filosofia do conservadorismo, levar o conhecimento para as pessoas se desenvolverem. Eu quero aproveitar e agradecer aí pela parceria, Emílio, porque assim, é muito importante para a gente, porque uma das coisas que a gente enxerga enquanto associação de conservadores que somos, né, é a questão do livre mercado. Isso passa pela formação profissional, pelas pessoas se especializarem para poderem empreender e poderem ter seus próprios negócios, poder ser um MEI, poder ser um profissional liberal, autônomo, e não ficar, talvez, numa dependência de um emprego de carteira assinada, que a gente sabe que hoje não é, às vezes, uma realidade no Brasil, até pelo desgoverno que a gente tem. Então, assim, que as pessoas possam entender isso e essa importância e investir nisso. Então, assim, é uma oportunidade que a Sou Mais Brasil, junto com a Logos, está dando para que as pessoas possam crescer profissionalmente e se desenvolver dentro do livre mercado, que é aquilo que nós acreditamos. Então, assim, no site da Sou Mais Brasil, soumaisbrasil.org, você também consegue se inscrever lá e ganhar o seu cupom lá, Sou Mais Brasil 40. Aí você já se inscreve, vai direto para o site da Logos Cursos lá, a partir do site da Sou Mais Brasil, e você já usa o seu cupom para ganhar um desconto nesses cursos, que tem uma variedade muito grande de cursos. Então, assim, com certeza você vai encontrar algo que você se identifica e pode ser um pontapé inicial para uma mudança excepcional na sua vida. Então, vale a pena ir. Ser conservador já é
um ponto importante. Já mostra que a pessoa tem uma visão de mundo diferenciada, enxerga as coisas por uma ótica mais ampla. Agora, ser conservador e se qualificar faz toda a diferença, né? Ser conservador e se qualificar, estudar, se desenvolver, vai ajudar e muito o futuro do nosso Brasil. Com certeza. A única arma é o conhecimento. E se a gente tem um ministro da Fazenda que fez 2 meses de um cursinho de economia, com certeza o curso aí da Logos Cursos vai ser muito mais interessante. Quem sabe você não pode se tornar também um ministro aí da Fazenda futuramente. Não é isso? Não, considerações finais? Não nesse governo. Dentro das minhas considerações finais, quero agradecer mais uma vez ao EMI pela parceria e quero também parabenizar você, Léo, pelo curso lá, o Formando Sonhos, que ontem teve a formatura lá de uma turma que se formou ali no curso de cabeleireiro, várias meninas, tinha um menino também participando lá e tal. Foi muito legal, a Sou Mais Brasil esteve lá presente, e a Sou Mais Brasil acredita nesse tipo de projeto social, então, assim, a Sou Mais Brasil está apoiando o Formando Sonhos, que acontece ali na cidade de São Gonçalo, e que o Léo é o precursor disso, está à frente desse projeto social lá. Então, quero te parabenizar, Léo, a festa foi muito bonita ontem, com certeza ali já tem sonhos que foram formados e muito mais virão por aí, porque é importante a gente dar essa oportunidade para que as pessoas mudem de vida e que fiquem, que não dependam desse Ministério da Economia, que não dependam desse desgoverno Lula, mas possam crescer e se desenvolver profissionalmente, cumprindo ali, realmente concretizando os seus sonhos a partir de projetos sociais como o seu. Então pode contar com o apoio da Sou Mais Brasil sempre para esse tipo de projeto, porque assim, nós acreditamos que é uma pauta que nós conservadores precisamos entrar de cabeça no nosso Brasil, a começar pelos municípios, é a pauta social para levar mudança de vida para essas pessoas e fazer essas pessoas entenderem o conservadorismo para que não fiquem nessa dependência de moedas sociais aí para o resto da vida. Mas a pauta, obrigado. Eu quero ressaltar nas minhas considerações que a pauta social ela faz muito parte do pensamento de direita, do pensamento conservador. O que a gente não faz é usar a pauta social para escravizar e dominar sobre a população. É isso, exatamente. Vale lembrar, isso é fato, no governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, o Auxílio Brasil atendeu a uma totalidade da população que necessitava. Eu posso falar isso, porque bastava você provar a necessidade que o Auxílio Brasil estava na conta. Hoje, com o atual governo, com o Pai dos Pobres, já são mais de 1 milhão de pessoas cortadas do Bolsa Família. Então, assim, a gente consegue entender que realmente tem o viés social, né? A direita faz o que o Léo vem fazendo, o que o Emir está propondo fazer. A direita tem esse pensamento de formar cidadãos qualificados para avançar, para conquistar a sua vida. Não ficar ali dominando, escravizando, tentando manipular a opinião das pessoas. É isso, pessoal. Agradeço ao Daniel, a toda a Sou Mais Brasil pelo apoio lá no Formando Sonhos. Continuaremos aí no nosso propósito, na nossa missão, e continuaremos aqui também no Boletim da Manhã, de segunda a sexta, às 9 horas da manhã. Valeu? Fiquem com Deus. Amanhã, feriado de Independência do Brasil. Teremos um programa aqui especial. Vai ser feriado, mas tem que trabalhar, né, pessoal? Tem que trabalhar. Então teremos um programa aqui especial. Teremos um programa para falar com as pessoas que estarão em casa, né? Porque vamos amanhã dar uma ideia. a gente pode. Vamos tentar, se for no mesmo horário, fazer umas transmissões lá da TV Câmara, lá mostrando a passeata privada, o desfile privado para a galera comunista das forças militares no 7 de setembro em Brasília, porque deve ter pulseira, tem cercado, tem caravana de militante para lá ganhando pão com mortadela. Então, quer dizer, vai ser uma beleza. A bandeira vermelha vai estar lá exposta em tudo quanto é lugar, camisa vermelha, PT, boné do Che Guevara. E a tropa melancia vai estar desfilando lá no meio do caminho, entendeu? Eles estão tentando de todo jeito. Isso amanhã. Eles estão tentando de todo jeito obrigar as escolas, cara, aos pais levarem filhos, sabe? A ideia é tentar de todo jeito levar público
para o desfile de 7 de setembro. Mas Para a eles vergonha correm não o ser tão risco- grande, né? Eles correm o risco de levar em público e o Lula ser vaiado lá, porque o cara já está indo obrigado, não quer dizer que ele vota, não. Tem que ir, então chegar lá na hora, vai a geral. Olha o que É você isso. está falando. Olha, gente, Léo, só aqui menos de um minuto para encerrar aqui a minha parte. Eu hoje me posicionei, sigo me posicionando. O que o Lula tenta fazer com a população brasileira é implementar um medo de que viveremos uma ditadura. Quando ele coloca a goiabeira dele, quando ele fala em controlar a mídia, quando ele fala em voto secreto no STF, é uma expressão pessoal dele de querer afrontar o Estado Democrático de Direito. Mas o Brasil, nós, somos maiores do que eles. A gente precisa acreditar nisso. Como disse o Carlos Bolsonaro, não vamos ficar todo o tempo alimentando a narrativa do sem vergonha. Quando é aquela história de ficar assim, o Bolsonaro vai ser preso. Não, não vai ser preso. Não vai ser preso porque não cometeu crime. E o Brasil não vai se tornar uma ditadura porque temos nós aqui. E uma força muito maior do que a força dele. O que o Emi falou é fato. Cuidado para no 11 de setembro não ser vaiado. No 7 de setembro, desculpa, não ser vaiado. É isso, pessoal. Então, até amanhã, 7 de setembro, programa especial aqui na Sou Mais Brasil. Estaremos juntos. Valeu, forte Ana abraço. Moura, faz o L.